A palavra respeito vem do latim respetare e significa olhar para trás, olhar novamente. Isso significa que tudo aquilo que merece ser olhado com mais atenção é digno de respeito. Uma pessoa respeitosa é uma pessoa que observa o que se passa ao seu redor. Respeito é um sentimento, uma virtude, e assim como qualquer virtude, ele é aprendido e desenvolvido. O respeito é demonstrado pelo modo de agir de uma pessoa, com consideração, atenção e deferência, para consigo mesma, para com outras pessoas e para com o mundo em que vive. O respeito, o sentimento de respeito é um dos mais fundamentais da vida humana, pois é ele que nos impede de ter ações destrutivas e danosas e nos possibilita a vida em sociedade. É impossível ter uma vida em sociedade minimamente saudável sem o respeito, pois sem ele nos tornaremos intransigentes, intolerantes, sem compaixão e empatia para com os outros. Somos capazes de ferir sem piedade. Sociedades onde o sentimento de respeito não é valorizado, cultivado e cultuado são aquelas sociedades mais agressivas e violentas, onde o valor da vida está a serviço somente do poder e da matéria. Existem 3 caminhos de desenvolvimento da virtude do respeito: o respeito por si mesmo, o respeito por outras pessoas e o respeito pela vida. Nós vamos falar aqui de cada uma delas em separado e depois nós veremos que todas estão interligadas. Toda criança, quando pequena, é egoísta, sente-se o centro de tudo, visa atender às suas necessidades, independente do que está se passando à sua volta. Mas aos poucos ela vai sendo ensinada que existem outras necessidades além das suas e que saber esperar é um fator importante. Essa é a primeira noção de respeito que uma criança aprende. A partir daí, muitas lições deverão ser ensinadas. Obediência aos pais e mais velhos, responsabilidade com o que é seu e com o que é do outro, honestidade, tolerância, aceitação das diferenças, etc. Perceba que isso tudo que nós aprendemos ainda crianças formam a base do sentimento de respeito. A educação recebida em casa, os modelos parentais próximos, o estilo de vida da família, tudo isso fará com que a criança aprenda a respeitar. É a partir da convivência com o outro que podemos ter esse aprendizado. Aprendemos a observar melhor o mundo à nossa volta e com isso também vamos desenvolvendo a nossa capacidade de nos observar com mais cuidado. Quando desenvolvemos a paciência e tolerância para com os outros, também podemos aplicá-las para dentro de nós. Quando nós aprendemos a fazer boas escolhas para com os outros, também nós podemos escolher melhores caminhos pessoais. Respeito pelo outro é respeito por si mesmo e eles caminham juntos, pois esse sentimento inclui o princípio do amor, da afeição, da consideração e da estima. É impossível ter respeito verdadeiro por outras pessoas e para com a vida e não ter para consigo. Respeitar-se, então, significa ter apreço, afeto, consideração por si mesmo, cuidando do seu bem-estar físico, emocional, mental e espiritual,
fazendo escolhas que lhe proporcionem crescimento material, emocional e espiritual, de tal forma que você sinta que, apesar dos desafios, está caminhando para frente no sentido da sua evolução, satisfação pessoal e completude. Isso vai desde a escolha dos alimentos que você ingere, ou seja, o que escolhe absorver e colocar para dentro de si, até a sair de situações que possam violentá-la física ou psicologicamente. Respeito por si é cuidar de não se permitir ser desmerecida, degradada, aviltada por nada e por ninguém. Você só será respeitada por outras pessoas se antes tiver respeito por si mesmo. Comunicamos inconscientemente para outras pessoas as regras de como podem nos tratar. Agora vamos falar do respeito para com outras pessoas. Isso deveria ser a base de todos os relacionamentos, mas infelizmente não é isso que acontece. Vivemos hoje numa sociedade que prioriza o bem-estar pessoal antes do bem comum. Atualmente nos chama a atenção quando há um ato de gentileza, tolerância e educação. O que deveria ser comum, hoje é a exceção. Temos vivido um difícil período de inversão de valores. Parece que atender às necessidades e desejos pessoais está desvinculado da noção do bem-estar coletivo. Vou dar um exemplo. Não é raro ouvir pessoas escutando músicas em público com sons altíssimos. Apesar dos modernos fones de ouvido que existem hoje, essas pessoas consideram-se no direito de ouvir suas músicas em ambientes públicos sem se preocuparem se estarão incomodando ou não outras pessoas. Isto é um profundo desrespeito. Quer outro exemplo? Ocupar vagas de idosos, gestantes, deficientes, com a desculpinha, eu vou sair em um minutinho. Isso é desrespeito, assim como jogar lixo nas ruas, nos rios, etc. Nós ficaríamos aqui listando uma quantidade enorme de atos de desrespeito que presenciamos no nosso dia a dia. Infelizmente, desaprendemos a habilidade do convívio entre pessoas, apesar da intensa evolução tecnológica que tivemos. Atualmente, em nossa sociedade, aquilo que atende aos interesses pessoais é entendido como respeito. O sentimento de respeito hoje se tornou um conceito líquido. Deve se moldar aos interesses individuais e de pequenos grupos, e não aos interesses da maioria. Isso faz com que vivamos numa sociedade cada dia mais difícil, mais radical, mais violenta, agressiva e egoísta. Não conseguimos mais conviver harmoniosamente com opiniões diferentes. O radicalismo está instaurado na nossa sociedade. E as condutas têm sido ou estar comigo ou estar contra mim. Isso é um grande engano que estamos alimentando. As diferenças nos levam ao crescimento, à expansão e ao amadurecimento. Se todos gostassem do amarelo ou do azul, não haveriam outras cores. A paleta do universo seria muito pobre. Ouvir e pensar sobre opiniões diferentes é ter a possibilidade de ampliar o seu repertório de ideias, mesmo que você não concorde com elas. Voltaire já dizia: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Isto é respeito e deveria ser cultivado por todos nós,
independentes de raça, sexo, religião ou posicionamento político. O respeito é pela pessoa e não por suas escolhas ou posicionamentos. Isso é concordância ou discordância. Intimidade e respeito também são muito confundidos. Pessoas consideram que, por haver intimidade entre elas, podem se expressar de qualquer maneira. Acreditam que essa falta de limites e critérios no tratamento com o outro são expressões de espontaneidade no relacionamento, de se sentirem mais à vontade para serem verdadeiras. Isso é uma grande bobagem, pois ou a pessoa é verdadeiramente grosseira ou ela está confundindo ter intimidade e liberdade com uma pessoa com o dever de respeitá-la acima de qualquer coisa. Considero que quanto mais amamos e estamos mais próximos de uma pessoa, mais ainda devemos cuidar de tratá-la com gentileza, paciência e educação. A intimidade não nos dá direito de invadir, agredir ou explodir com o outro. Respeito cabe e é um dever em todos, absolutamente todos os relacionamentos. O ser humano honrado respeita até mesmo os seus inimigos. Cultivar o respeito não é simples e nem fácil. Mas quando você assume trilhar esse caminho, assume se tornar uma pessoa melhor para si, para outra pessoa e para o mundo. Assume que deseja deixar boas marcas na sua passagem por esse plano terreno. Lembre-se, amar é uma escolha, mas respeitar é um dever. Respeite e exija ser respeitado. Somente assim nós construiremos um mundo melhor do que esse que estamos vivendo. E eu vou deixar uma questão para você. Você está respeitando as pessoas que pensam diferente de você? Você está respeitando as pessoas que têm uma ligação muito íntima com você? Pois é, pense sobre isso. Respeitar é tão importante. Num mundo que nós desejamos viver, começa nesse pequeno passo, em eu fazer para as pessoas aquilo que eu quero que elas façam para mim. Então, respeitar o outro significa que você está deixando uma marca de respeito para que outras pessoas aprendam com isso. Muito obrigada pela sua atenção. Eu respeito muito a sua presença no nosso canal Morada da Consciência. E te peço muito carinhosamente que, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe com outras pessoas que você considera que possam também crescer com os nossos vídeos. Namastê! Beijos!